Numa época distante, muito antes de todas as lutas e dificuldades do mundo em que vivemos hoje, existia um lugar perfeito. Um paraíso intocado, onde a terra e o céu se encontravam na mais pura harmonia. Mas você sabia que no início, tudo o que o ser humano podia comer eram apenas frutas e vegetais? Por que essa restrição? O que isso revela sobre o plano divino para a humanidade? E o que realmente mudou quando a carne passou a ser permitida? A verdade vai além do simples ato de comer. Ela revela uma jornada profunda da relação entre o ser humano e seu Criador. Prepare-se para uma reflexão que nos leva desde o Jardim do Éden até as lições que podemos aprender sobre nossa vida cotidiana. Porque a comida, o que comemos e como escolhemos nos alimentar, diz muito sobre nossa caminhada com Deus. Mas, antes de mais nada, por que Deus fez essa escolha? E o que isso significa para todos nós, hoje, no mundo moderno? No Jardim do Éden, o primeiro lugar de perfeição criado por Deus para o homem, a alimentação era abundante e natural. Em Gênesis 1:29, lemos que Deus disse: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda a árvore em que há fruto que dá semente será para vosso alimento. Inicialmente, o homem não precisava de carne. Por que a escolha por uma alimentação exclusivamente vegetal? Ao criar o homem, Deus não apenas criou um ser físico, mas estabeleceu um ambiente perfeito para ele viver. O Jardim do Éden era o reflexo do plano divino para a humanidade. Um lugar onde o homem poderia viver em harmonia plena com a natureza, com seu Criador e consigo mesmo. A comida era abundantemente fornecida, e Deus não precisou de mais nada além das frutas e vegetais. Tudo que o homem precisava para sua sobrevivência estava ao alcance de suas mãos. Não havia escassez, não havia dor, e o alimento representava a generosidade e a bondade de Deus. Essa alimentação exclusiva de frutas e vegetais não era apenas uma questão de nutrição física. Ela simbolizava o relacionamento perfeito entre o ser humano e a criação. Os alimentos não eram consumidos com pressa ou ansiedade, mas com uma profunda sensação de gratidão e reverência, porque não havia necessidade de sofrimento para sustentar a vida. Era uma alimentação pura, como o próprio estado de pureza no qual o homem foi criado. Mas a questão é: por que Deus escolheu essa dieta? Qual o propósito divino por trás dessa escolha? A resposta está na harmonia e na pureza que ele desejava para o homem. Esse padrão alimentar inicial também nos ensina uma grande lição sobre o plano de Deus para nossas vidas. A alimentação simples e direta reflete a intenção de Deus para uma vida sem complicações, onde o ser humano vive em dependência de Deus, recebendo tudo o que é necessário diretamente de sua mão. Aqui, o homem ainda não conhecia o mal, e Deus sabia que o alimento não deveria ser uma fonte de distração ou de luta, mas uma forma de expressão da sua confiança nele. Mas, quando o pecado entrou no mundo, tudo mudou. Adão e Eva foram expulsos do Éden. A terra, antes fértil e perfeita, agora se tornava árida e difícil de cultivar. Em Gênesis 3:17-19, Deus disse a Adão: Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A morte e o sofrimento entraram no mundo, e com isso, a alimentação também precisaria mudar. A comida, antes simples e abundante, agora seria mais difícil de obter. Esse momento é crucial para entendermos como a relação do ser humano com Deus foi afetada. Antes da queda, o homem e a mulher desfrutavam de uma vida de total harmonia com Deus e com a criação. Não havia dores nem dificuldades, mas ao pecar, a desobediência introduziu uma ruptura nesse equilíbrio perfeito. O homem agora se vê afastado da perfeição original.
A terra, que antes produzia frutos com facilidade, agora exigiria esforço e trabalho árduo. O pecado não só afetou a natureza humana, mas também alterou a relação do ser humano com o próprio mundo criado. A terra, antes abundante, agora se tornava árida e cheia de espinhos. As sementes que antes cresciam com facilidade, agora exigiriam cuidado constante e trabalho. A alimentação, antes simples e puramente vegetal, se tornava mais difícil de obter. O homem se vê forçado a trabalhar a terra com suor e sacrifício. A transição de um mundo perfeito para um mundo marcado pela queda nos ensina algo profundo. A alimentação, como todos os aspectos da vida humana, não pode mais ser vista da mesma forma. O homem, agora afastado da perfeição de Deus, passa a experimentar o sofrimento e a luta pela sobrevivência. A comida, que antes era um símbolo da abundância divina, se torna também um reflexo da dor e da luta da humanidade. Em uma nova aliança com a humanidade, Deus permite que o homem coma carne. Em Gênesis 9:3, ele diz: "Tudo o que se move e vive será para vosso alimento." O que aconteceu após o dilúvio para que essa mudança fosse necessária? A terra havia mudado completamente e a oferta de alimentos vegetais não era mais suficiente. A carne tornou-se um símbolo de sobrevivência e de adaptação ao novo mundo. O dilúvio marca um novo começo para a humanidade. As águas destruíram toda a vida anterior, e o mundo precisaria ser reconstruído. O que nos chama a atenção nesse momento é que Deus permite que a carne seja consumida pela primeira vez. O que motivou essa mudança radical? Agora, a carne não é apenas um meio de sobrevivência, mas também um reflexo de como o ser humano e a terra precisam se adaptar às novas condições. A terra, destruída pelas águas, não poderia mais fornecer a mesma abundância de vegetais e frutos. A dieta humana precisaria ser mais flexível, mais resistente às dificuldades do novo mundo. O homem agora teria que se alimentar de diferentes formas para garantir sua sobrevivência. Contudo, essa permissão de Deus para comer carne não é apenas uma questão prática. Ela está profundamente ligada ao simbolismo do sacrifício. Assim como os animais foram sacrificados para cobrir o pecado de Adão e Eva, agora a carne também traz consigo o peso do sacrifício. O homem deve lembrar-se de que toda a vida é preciosa e que, embora Deus permita o consumo de carne, isso não deve ser feito sem reverência e responsabilidade. A alimentação na Bíblia vai além do simples ato de sustentar o corpo. Ela representa um modo de viver em comunhão com Deus. O que comemos e como comemos deve ser uma expressão de nossa gratidão a Ele. Em 1 Coríntios 10:21, Paulo nos lembra: "Seja o que for que façais, fazei tudo para a glória de Deus." Isso inclui até mesmo os pequenos momentos do nosso dia, como a refeição. Cada refeição é, ou deveria ser, um momento de reflexão. Não é apenas o ato de comer para saciar a fome, é também um ato de adoração. Quando nos sentamos à mesa, devemos lembrar que estamos diante de Deus, que nos providenciou tudo o que precisamos. Esse momento de compartilhamento de alimentos deve ser uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa dependência de Deus, nossa gratidão por sua provisão e nossa responsabilidade de cuidar de sua criação. De fato, a Bíblia nos ensina que os alimentos têm um propósito espiritual. Não podemos comer apenas por prazer ou satisfação pessoal, mas com a consciência de que cada refeição deve honrar a Deus. Seja comendo vegetais, carne ou outros alimentos, devemos lembrar que a maneira como nos alimentamos é um reflexo do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Deus, desde o começo, desejou que nos alimentássemos com aquilo que Ele providenciou. A abundância da terra, primeiro com vegetais,
depois com carne, para adaptar-nos à nova realidade. Mas mais do que isso, Ele deseja que cada refeição seja uma expressão de nossa relação com Ele. Com o que você se alimenta, você honra a Deus? A verdadeira alimentação vem do coração, e não apenas da comida que ingerimos. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Qual é a sua visão sobre o que a Bíblia diz sobre a alimentação? Compartilhe nos comentários abaixo. Até a próxima!